Pessoal, é o seguinte, a gente está com uma situação um pouco atípica aqui sobre SQL Server que a gente vai falar hoje, mas é uma situação que aconteceu comigo no meu trabalho, tá? Para quem me acompanha aqui no canal, eu sempre falo que onde eu trabalho na GH do Brasil, uma empresa do ramo de elevação. Aqui no YouTube tem canal sobre o assunto. E aconteceu algo interessante, assim, eu acredito que acontece no seu dia a dia, porventura pode acontecer com alguém que tenha essa necessidade, né? Tem um cadastro lá onde a pessoa que me procurou disse assim: Ari, é o seguinte, tem um cadastro que a gente faz, e o rapaz do faturamento me falou que quando eu for cadastrar um cliente, tem um campo que ele fica já na última aba, bem na última aba, tem um campo lá que ele é obrigatório. Ele é interessante que ele seja preenchido, mas ele não é marcado como obrigatório. E pelo que eu entendi, ele não deve ser marcado como obrigatório. O que acontece? Então eu queria saber se tinha um jeito de deixar esse campo lá como obrigatório, né? Ou como obrigatório não, se deixar um jeito lá de ele inserir automaticamente um valor nesse campo. Ela me explicou o que era para estar lá, né? E eu falei para ela, dá sim para fazer. O sistema que é utilizado é o Proteus da TOTUS. O Proteus da TOTUS, assim, a lógica de banco dele, muito da lógica de banco dele é inserida dentro do próprio sistema. Então a administração do banco em si, ela não é uma coisa muito fácil de ser feita do ponto de vista de DBA, entendeu? Então o que eu fiz? Eu fiz lá para resolver, eu usei uma forma e quero mostrar para vocês aqui uma forma de você definir um valor padrão para um campo de uma tabela. Você já sabe fazer isso, mas você está criando uma tabela nova, né? É diferente de você fazer isso numa tabela onde já existe milhares de informações. Quando eu falo de milhares, estou falando de milhares mesmo, mais de 1000 dados, mais de 1000 registros inseridos lá. E você vai alterar esse campo lá, definir um valor padrão para aquele campo. Existem várias formas. O cenário que você tá, que vai te indicar qual que é a melhor opção. Então a opção que eu utilizo aí, eu vou mostrar aqui no final da aula, no final do vídeo. Se você quiser ver, você vai assistir o vídeo até o final. Se você não assistir até o final, você não vai saber o que eu fiz para resolver no meu caso lá. Mas eu vou mostrar aqui outra forma que é mais interessante, que é também interessante, não que é mais interessante. O que ser mais interessante ou não depende muito do cenário que você estiver trabalhando, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para o SQL Server. Eu já estou com o SQL Server aberto, voltando aqui falando com vocês. É o seguinte, eu já deixei os scripts prontos, tá? Eu fiz um teste antes de vir gravar o vídeo, criei aqui algumas coisas e nós vamos usar esse script aqui para a gente criar uma tabela, inserir alguns dados nela, né? Fazendo um select, alterando aqui, que foi uma forma como me passaram. Vou até falar sobre essa forma aqui que passaram para mim. Na sequência do vídeo fica mais fácil você compreender. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos abrir aqui o SQL Server. Eu vou utilizar esse banco de dados aqui, Boteco. Ele tem algumas tabelinhas aqui nele, né? Vou dar um atualizar aqui para me ver que são as tabelas que tem aqui. E nós vamos aqui, vou fechar esta consulta, fechar ela aqui. E fechar essa consulta aqui também, e nós vamos criar uma nova consulta no banco de dados Boteco, clicando com o botão direito em nova consulta. Se você tiver com o SQL Server em inglês, é New Query. E aqui nós vamos aqui sempre verificando se aqui em cima está selecionado o banco de dados que você realmente quer utilizar, né? Aqui eu não vou digitar linha a linha, mas eu vou deixar esse script aqui na descrição do vídeo. Nós vamos criar essa tabela, né? Nós vamos chamar essa tabela de fornecedor, que está errado, fornecedor, e vou mandar executar.
tabela foi criada. Ctrl R para fechar, tá? Ctrl R, ó. Depois disso nós vamos pegar aqui estas linhas que nós vamos fazer um insert de vários registros ao mesmo tempo. Aqui no caso não é fornecedor, é fornecedor. Vou dar um Ctrl C aqui para ficar bacana. A gente faz assim, ó, seleciona clica no tecla no Alt e seleciona com o mouse, né? Se vocês observarem aqui no campo seed, é um nome que eu dei, um nome qualquer, tá? Só para ilustrar o que a gente vai fazer aqui. Eu fiz o primeiro insert, coloquei José de Arimateia, que é no nome, sobrenome, porque no ID aqui eu deixei ele como chave primária, não nulo, e ele é um identity, então eu não preciso informar ele aqui. E aqui no seed eu coloquei G, nesse Chico de Souza eu coloquei K, já aqui no Maria da Conceição eu deixei ele vazio, no João Pereira eu coloquei M, no Abílio Martins vazio, e nesse Guangzhou aqui eu vou colocar ele no T. E nós vamos selecionar essas linhas, dar um executar, e foram inseridas todas as linhas, tá? Ctrl R. Depois que isso está feito, nós vamos fazer um select, né? Select from na TBL. Deixa eu dar atualizar aqui para ela aparecer aqui a tabela. Então vai ser TBL fornecedor. E vamos dar um select aqui, a gente vai ver que já existe alguns campos aqui, existe algumas linhas aqui que o seed está vazio. A gente pode até dar um while aqui, quando esse seed aqui for igual a vazio. Se você fizer aqui, você vai ver que eu tenho 5 registros com ele vazio, tá? Bom, e o que a gente vai fazer? Eu preciso então agora, porque se eu vim aqui que ele ainda não tá aqui, mas se eu vim aqui na tabela, no fornecedor, cadê? Se eu vim aqui nela e dar editar, nós vamos aqui que eu tenho algumas linhas aqui que estão sem o seed informado, mas eu já tenho dados, né? Uma das formas de se fazer, como a gente fez aqui um select, eu precisei dar fazer alguma vistoria aqui. Uma forma de você resolver essa situação você vem o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão aqui. Se você olhar aqui, a pergunta é a mesma. Setar valor padrão para uma coluna de uma tabela já existente. Isso aqui é a pergunta que foi feita aqui. E foi dado algumas respostas, e aqui tá como você fazer, alter table, tal, valor default, tal. Aqui tem outra, tenta assim, tem tá, beleza. Qual que é a maneira correta então? Então, uma forma de a gente fazer isso eu vou criar uma trigger, vou dar um create, trigger, vou chamar essa trigger de VL_default, onde na tabela fornecedor, after, ou seja, depois que eu inseri, vai ser depois do insert. Eu posso colocar insert ou update. Eu não quero colocar update. As begin e end. O que acontece? Depois você dá uma estudada mais profundo como que funciona uma trigger, tá?
o que eu vou fazer? Toda vez que você cria uma trigger, quando você define aqui que vai ser após inserido, automaticamente o SQL Server, quando você está inserindo, ele cria aqui no banco de dados do sistema, no TempDB, ele cria uma tabela, tá? Ela não aparece aqui porque ela é temporária, ela só existe no momento em que você está fazendo isso. Inserted, certo? Então, se por acaso você estiver colocando, inserindo, e você esqueceu de colocar aquele campo lá, então o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, eu vou verificar se o campo seed de inserted, da tabela inserted, se ele é vazio, entendeu? Eu vou verificar se ele é vazio. Na hora que eu for inserir Pedro Mancha, eu preciso verificar se esse valor ele está vazio ou se ele é nulo, tá? Então, aqui na minha trigger, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou declarar aqui uma variável chamada seed, @seed. Quando se declara variável, você precisa dizer iniciá-la com arroba. Eu vou chamar essa variável de seed, né? Eu vou dar um select nessa variável, select @seed, dizendo que ela vai receber seed de onde? De inserted. Quem é inserted? A tabela temporária que foi colocada lá dentro da tabela, dentro do banco do banco TempDB. Agora eu vou verificar se seed, @seed, se é nulo, né? Se ele é nulo, ou se @seed é igual a vazio, entendeu? Pode ser qualquer um ou outro. Se ele for nulo ou vazio, eu vou fazer alguma coisa. Begin e end. Eu só vou, se não for, eu não vou fazer nada, tá? Então, se ele for vazio, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: se ele for nulo ou vazio, então é porque o cara deixou aqui vazio, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um update onde na tabela fornecedor, não preciso nada disso, eu vou setar seed, isso aqui tem que ter muito cuidado, eu vou dizer que seed vai receber igual a que é o que eu defini, quando seed dessa mesma tabela for igual, tá errado aqui, foi igual, aí eu faço uma subquery aqui, né? Um select id from inserted. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma trigger chamada VLDefault na tabela fornecedor. Depois que ela inserir, eu declarei a variável @seed, ela do tipo baixar 10, do mesmo tamanho daqui do cara. Vou dar um select, vou trazer para dentro dela, que é a mesma coisa de eu setar, né? Eu posso dar um select aqui ou select na frente. Poder escrever set aqui, recebe um subquery, a mesma coisa. Esse valor eu vou trazer daqui e jogar aqui dentro. Vou verificar se o valor que eu trouxe aqui
ele é nulo ou se esse valor que eu trouxe aqui ele é vazio. Se for qualquer um dos dois, que falta um end aqui, begin end, são dois end. Aqui tá errado, não é form, é from. Beleza. Então ele vai verificar se o que está vindo daqui de dentro se ele é nulo ou vazio, porque é da tabela temporária daqui que você está inserindo. Se ele for nulo ou vazio, aí eu vou atualizar a tabela de fornecedor, setando o seed igual a quando o ID da tabela que você acabou do registro que você acabou de inserir, você acabou de colocar aqui, quando o ID dele for igual ao ID da tabela inserted temporária que ainda está aqui no banco de dados. Então eu seleciono isso aqui e mando executar, e o comando foi executado com sucesso, certo? Então depois disso a gente faz agora um teste, né? Se eu mandar selecionar aqui, ó, esse valor aqui Pedro Mancha, ele não existe, certo? Se eu mandar selecionar aqui, eu não tenho Pedro Mancha, tá vendo? O último aqui é Manuel Portunale. Então, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar e vou inserir aqui um registro passando o dado aqui. Vou chamar o seed dele de O e vai ser Paulo. Vai ser Paulo Mancha, não? Paulo Portela. Então vou inserir Paulo Portela, tirar esse ó, colocar um M. Paulo Portela. Se eu mandar inserir aqui, inseriu uma única linha afetada. Se eu der um select aqui, Paulo Portela é para instalar com M, né? Ó, Paulo Portela aqui com M, certo? Só que se eu mandar inserir esse cara aqui, Pedro Mancha, eu não estou passando A aqui, certo? Eu não estou passando. Se eu mandar inserir, ele vai mostrar duas linhas afetadas, entendeu? Duas linhas afetadas. Por quê? Porque na primeira linha ele insere. Quando ele insere na primeira linha, ainda dentro da TempDB, ele verificou que o valor aqui ele veio vazio. Então, como ele veio vazio, ele pegou e fez um update aqui. Quando ele faz um update, ele executa a nova linha, tá? Certo? Bom, isso aqui é uma forma de você fazer isso. Isso te desobriga de você ter que colocar alguma coisa lá dentro da configuração da tabela. Mas a forma mais primitiva, mais simples de você resolver isso é assim, é até absurdo. Vocês vão me xingar quando eu mostrar isso aqui. Você que não sabe, né? É muito simples. Você não precisa de nada disso. Como eu falei, a tua necessidade é quem vai te dizer o que é melhor para você fazer. Você não precisa de nada disso. Você simplesmente vem aqui na tabela, aqui nesse cara, clica com Designer, aqui ó, tá vendo? Você dá um clique aqui na coluna, vem nas propriedades da coluna e procura aqui valor padrão. Tá vendo? Valor padrão tá aqui como A, tá vendo? Associação ou valor padrão A. Entendeu? Você vem aqui, coloca A, pronto, resolveu. Entendeu? Salvou, resolveu. Agora vamos testar. Eu vou inclusive fazer o seguinte para a gente testar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou inserir um valor aqui. Eu vou inserir esse cara aqui. Não vai ser Carlos Santos. Ele vai ser Carlos Maravilha. Olha, Carlos Maravilha. Certo? Eu vou aqui na tabela fornecedor, vou excluir. Deixa eu atualizar aqui. Vou excluir esse gatilho aqui.
Vou excluir ele. Ok. E esse Carlos Maravilha aqui eu vou mandar inserir, executar. Quando mandar executar, uma linha afetada. Vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu dar um SQL aqui. Carlos Maravilha aqui tá como nada, tá vendo? Agora a gente vai aqui na fornecedor, design, seed, valor padrão como A, certo? E já está resolvido. Então aqui você define ele como valor padrão, certo? Então fica a dica. Então eu, para falar bem a verdade, eu acho muito mais apropriado você utilizar com um gatilho, tá? Eu acho muito mais apropriado você utilizar com um gatilho. Você garante que o negócio vai funcionar. Então é isso, pessoal. Você vem aqui, cria a sua trigger aqui, conforme você quiser chamar. Eu vou mandar, vou excluir esses dois caras aqui. Cadê? Vou mandar SQL aqui. Vou excluir esses dois caras aqui. Agora eu vou inserir ele usando o gatilho, né? Se eu clicar aqui em Carlos Maravilha, eu mandar executar, duas linhas afetadas. Se eu mandar executar SQL aqui, ó, Carlos Maravilha, certo? Será que tá funcionando? Será que não é porque aqui tá... Ó, esses erros todos aqui eu confesso para vocês, eu fiz das duas formas lá no trabalho, lá o SQL Server 2008 funcionou. Por algum motivo que ele não está obedecendo essa configuração aqui, associação ao valor padrão. Ele era para inserir esse valor padrão aqui, por algum motivo ele não está inserindo. Então só para a gente ter certeza, eu vou dar um alter aqui, porque eu vou alterar agora essa trigger e vou mudar de A para K, certo? Esse errinho que está dando aqui é porque quando você está criando uma trigger, o SQL Server ele reclama que antes da trigger só é bom ter apenas na janela de contexto de consulta, ele só é para ter somente a trigger, né? Porque ele está dando esse errinho aqui, pô, não sei nem porque que ele está reclamando, mas não precisa de reclamação. Então eu venho aqui, clico em alterar, porque a trigger ela já existe, né? Ela já existe aqui, ela está aqui. Ctrl Alt Shift e aqui atualizar. Isso aqui é só para ver se some esses vermelhinhos aqui, mas isso aqui não tem nada a ver, tá? Manda executar, ele vai criar trigger, criou a trigger e a trigger, tá? Anterior ele estava inserindo A, agora eu vou inserir novamente esse Carlos Maravilha aqui. Ele é para inserir o que? K, concorda? Porque eu disse que é K agora. Agora eu vou mandar aqui executar só essa linha. Executou duas linhas. Vamos dar um executar SQL. Olha que beleza, tá vendo? Então é isso, pessoal. A aula ficou até mais extensa do que eu pensava, mas não era meu plano, tá bom? Vamos tocar a vida. Espero que tenha sido muito bom para vocês. Falou, forte abraço, até mais e tchau.